Boa tarde. Boa tarde. Seguinte, como é que você vê esse teu desafio? Vai ser a primeira vez que você vai dirigir um time profissional, se eu não estou enganado. Logo no jogo em que o adversário pode ser o campeão brasileiro, só perdeu 4 jogos em todo o campeonato, é reconhecidamente o melhor time do Brasil, e você pega a equipe do Curitiba 6 jogos sem vencer, não precisa explicar a situação. Como que você encara essa situação de encarar esse jogo de sábado? Bom, primeira coisa que é o segundo jogo que eu faço pelo profissional do Curitiba como treinador. Se vocês lembrarem bem, o Curitiba fez um amistoso com a seleção da Jamaica. O René Simões era o treinador. O Atlético Paranaense e o Paraná Clube fizeram o mesmo amistoso e o Curitiba também fez. O Atlético e o Paraná perderam e o Curitiba empatou naquele amistoso com a seleção da Jamaica. Naquela ocasião, eu era o treinador do Sub-20 e o Dorival Júnior pediu para eu tocar aquele amistoso. Claro que foi um amistoso, né, diferente de um jogo como esse, mas estou preparado. A vida nos dá algumas situações que você tem que encarar. Pacheco, como é que o grupo absorveu essa saída do Ney? E em tão pouco tempo, o que dá para fazer? A gente viu você conversando ali com o Negueba, depois com o Lúcio, com o Rafael Lucas, se não me engano. A coisa é mais na base da conversa do que, enfim, ir para campo e trabalhar nesses dias que você tem? São praticamente 2 dias de treinamento, né? E o grupo absorveu bem, o grupo, conversei com eles, todos pediu apoio a todos, porque é o momento que o Curitiba precisa de todos nesse momento, né? Todos os atletas envolvidos. A gente sabe que é um adversário difícil, né? Que joga em casa, vem num momento bom, mas o trabalho de hoje já foi um trabalho onde os jogadores já estão entendendo mais ou menos a minha forma de trabalhar, a forma que eu cobro, a forma que eu converso com eles, franca, né? Então, com relação à aceitação do grupo, eu não vejo nenhum problema. Ô, Pacheco, o que a diretoria passou para você? A princípio é só para esse jogo contra o Corinthians, ela vai trazer um outro profissional, pode ser, de repente, até aqui mesmo de dentro do CT, e você se sente, de repente, com a possibilidade, se sente capacitado para tocar até o final, pelo menos, do Campeonato Brasileiro? Bom, a princípio, a diretoria me passou, né, que para esse jogo eu ia trabalhar interinamente, e é o pensamento nosso hoje, né? Hoje no Curitiba a gente pensa no Corinthians e vamos trabalhar para esse jogo. E claro que a diretoria também deve estar em contatos e vendo, mas interinamente hoje eu faço esse jogo contra o Corinthians e é o foco nosso aqui no clube. Corinthians, né? Melhor defesa, melhor ataque, enfim. A gente viu aqui no treino também que o Curitiba teve muito treino de bola parada, agora muitos minutos ali treinando isso. Qual que é a principal fragilidade do Curitiba que você vê hoje, que é urgente corrigir até para esse jogo contra o Corinthians, para tentar pelo menos um empate, um bom resultado fora de casa? Bom, eu não vejo fragilidade. O que eu vejo é que nós temos que explorar tudo aquilo que a gente tem de forte, e que o adversário também tem dificuldade, né, onde o adversário é vulnerável. Então, o treinamento, a repetição do trabalho, do treino, é justamente para você aprimorar aquilo que você precisa melhorar ou trabalhar em cima daquilo que o adversário talvez tenha mais dificuldade e saber aquilo que o adversário tem de potencial que pode acarretar num problema para nós. Então, a gente trabalha estudando muito o que pode acontecer na partida. Foi isso que eu passei para eles. A gente vai desenvolver o trabalho, mas sabendo que nós vamos jogar com um adversário que vai ter alguns momentos que a gente vai ter momentos de dificuldade na partida, que nós vamos ter que saber superar, nós vamos ter que saber ter equilíbrio, com tranquilidade, e também saber explorar aonde o adversário também tem sua dificuldade, sua limitação. Pachequinho, os jogadores são praticamente são os mesmos. Inclusive, a gente pode ver no primeiro trabalho tático, você colocando o mesmo ataque, que foi muito criticado pelo... o Ney recebeu muita crítica de colocar juntos Kleber e Henrique Almeida, né? Então, o que se pode apresentar diferente? É o vestiário, é a conversa, esse forte que você falou que o Curitiba tem, o que é que dá para aproveitar no sábado? Bom, a conversa ela é fundamental sempre, né? Você tem que estar a cada dia conversando, a cada momento conversando, vendo o que o atleta está precisando do treino, né, do trabalho,
A gente sabe que a gente precisa reverter uma situação, a gente precisa encarar um adversário difícil, por isso que a gente tem que conversar, por isso que a gente tem que trabalhar justamente para que os erros que a gente cometeu, a gente tem que deixar de lado, trabalhar para recuperar não só a questão da gente acertar, de a gente posicionar melhor, de a gente impor um ritmo, jogar e melhorar, com certeza, o aspecto da artilharia, dos gols da equipe. De qualquer forma, a conversa hoje é mais fundamental do que talvez o trabalho em si. Apesar do trabalho, a gente já começar a visualizar alguma coisa em cima do que a gente pode acontecer no jogo de sábado. Pacheco, você foi pego de surpresa quando você foi convidado para comandar, pelo menos interinamente, esse jogo contra o Corinthians? E se, para você, se encara isso, talvez seja o momento que pode dar uma guinada na sua carreira como treinador? Bom, é até bom eu colocar aqui uma questão da minha história aqui no Curitiba, né? Não sei se todos sabem. Fui atleta aqui no clube, categoria de base, desde os 12 anos. Hoje, eu acho que, se não me engano, aí eu devo ter uns 28 anos de clube, juntando o período de categoria de base, o período que eu fui atleta profissional e treinador das categorias de base, até hoje. Fui técnico sub-15, sub-17, sub-20. Já tem 3 a 4 anos que eu convivo com os profissionais do Curitiba, com os jogadores. Toda semana a gente está apresentando os adversários para os atletas. Então, o conhecimento de cada um, individual de cada atleta, a gente tem a conversa diária que a gente sempre fala, tenta corrigir, tenta fazer com que esse atleta evolua e melhore cada vez mais. E desafio a gente sempre tem na vida, né? A gente, surpresa, claro, a gente primeiro fica triste com a situação do professor Ney, uma pessoa que eu admiro, gosto e que me ajudou muito no Curitiba, tanto ele como o Marcelo Serrano, são pessoas maravilhosas, torço muito por eles. E quando o presidente pediu para que eu assumisse nesse jogo, eu, na hora, falei: presidente, pelo Curitiba eu faço qualquer coisa, eu vou dar minha vida, vou trabalhar forte, vou conversar, vou mobilizar os atletas, vamos em busca de um objetivo só, que é sair dessa situação. Então, enquanto eu estiver trabalhando no clube, eu vou sempre estar apto a defender o clube da melhor forma possível. Ô Pachequinho, enquanto você estava conversando ali com o Rafael Lucas, alguns jogadores faziam um trabalho ali de finalização. E o aproveitamento foi sofrível. A gente contou aqui, estava até conversando com os companheiros, com 20 chutes e nenhum gol. Dá tempo de corrigir, dá tempo de passar alguma coisa? Você que foi um grande finalizador quando jogador, ou agora não tem muito, o cara já está no profissional, não tem muito o que melhorar nesse sentido de finalização? O que é que você pode tentar passar para esses caras? Não, eu acho assim, trabalho de finalização ele tem que ser meio que diário. Primeiro que não existe a perfeição no futebol. Não existe o cara perfeito que sabe finalizar, que sempre faz gol. Qual atacante nunca errou? Qual atacante nunca errou um pênalti? Qual atacante que nunca errou uma jogada de cara com o goleiro? Você tem que trabalhar sempre. O futebol é uma repetição. O trabalho de finalização, o trabalho de cruzamento, o fundamento do futebol, ele se faz diariamente. É claro que para você ter um índice melhor, existe a questão da tranquilidade, do momento do jogador na partida. Existem vários fatores que às vezes atrapalham ou ajudam. Eu, graças a Deus, quando eu jogava, por um pouco disso, de gostar de trabalhar a finalização, eu me concentrava muito na hora do lance, na hora de definir a jogada. E isso é uma das coisas que a gente vai passar, que a gente vai colaborar com esses atletas, para que eles também melhorem, para que eles tenham um índice melhor. Mas o trabalho é todo dia. Eu não vou, enquanto eu estiver trabalhando aqui com essa rapaziada no campo, se eu puder fazer todo dia trabalho de finalização, de cruzamento, o fundamento no futebol não se termina nunca. Pacheco, a semana... Não sei se está funcionando? Não, oi. Tá? Oi. Foi. Pacheco, essa semana foi bem difícil para os jogadores do Poxa, o Ney se despediu e alguns deles, claro, sentiram isso. Teve a questão também do Davidson, por ter sido afastado do clube, do grupo também. Como é que está o psicológico dos jogadores? Porque vem aí de pedreira, né? São 4 jogos que vão definir, 5 jogos. E como é que está o psicológico? Você está trabalhando, você disse que a conversa nesse momento é mais importante, tem sido isso mesmo? Sim, a gente tem que conversar justamente para elevar esse psicológico, né? Melhorar. O grupo sabe da nossa situação, o grupo sabe que precisa reagir e nós vamos, a cada dia, trabalhar isso. Na conversa, no treino, no bate-papo com eles, falar da importância
né? E como a gente deixou bem claro para eles, a gente tem que focar primeiro nesse jogo do Corinthians. É o próximo jogo, é o jogo onde que a gente tem que lutar, a gente tem que fazer o máximo da nossa capacidade para que a gente consiga um bom resultado. Então, a conversa é basicamente em cima desse jogo, até porque é pouco tempo, né? A gente não tem muito tempo para querer mudar muita coisa. Então, conversando, cobrando, né? Passando a cobrança para eles, eles também entendem disso e estão se cobrando. Hoje o treinamento deu para ver que eles se cobraram, conversaram, para que a gente possa, nesse jogo de sábado, evitar o erro e, com certeza, aí a gente começa a ter muitas chances de desempenhar um bom futebol. Oi, som. Acho que eu emendei a pergunta e não me fiz entender direito. Você acha que Kleber e Henrique Almeida podem jogar juntos? Podem jogar juntos e, aliás, e já jogaram, né? Já vem jogando há algum tempo. O que a gente trabalha muito e fala é acreditar em cada um, na maneira que cada um vai estar jogando, né, taticamente, o sistema, encaixar a marcação, o seu posicionamento dentro de campo. É isso que a gente está trabalhando. Não vejo nenhum problema. Você é um profundo conhecedor das categorias de base aqui do Curitiba, né? A gente já viu você posicionando ali o Thiago Lopes entre os titulares. Você acha que esses meninos da categoria de base têm condições e até que ponto eles podem ajudar o Curitiba numa situação como essa? E até pensando nessa parte do psicológico também, você não acha que é uma carga muito grande para cima deles também? Bom, primeiro que a categoria de base é uma categoria no clube que é de formação e ela é feita para suprir a necessidade do profissional. O Thiago já entrou em alguns jogos, todos acompanham, sabem do potencial dele, na base, menino que desenvolveu e vem trabalhando muito forte, e a gente sabe das condições e da capacidade dele. Com relação à pressão, a jogo, o jogador, quando tem uma oportunidade no futebol, ele tem que abraçar, e não tem idade, né? Claro que alguns pecam pela ansiedade, pela intranquilidade, mas se você não botar um jogador desse num jogo dessa grandeza, você vai botar quando? Mas você poderia testar no Campeonato Paranaense. Bom, eu acho e vejo como futebol o seguinte: o melhor campeonato é o melhor jogo para que esse atleta possa ter a oportunidade. Eu prefiro lançar 1, 2, 3 jogadores num Campeonato Brasileiro, que me desculpe, do que num Campeonato Paranaense. Por quê? A qualidade dos campos, os estádios, a estrutura, o jogo, favorece muito a evolução desses atletas. Eu vejo assim, a cabeça desses garotos é se motivar, porque, como eu fui oriundo da categoria de base no Curitiba, eu vejo que momento especial é jogar o Campeonato Brasileiro, né? Então, tem jogador que não tem medo, não sente, bota a bola ali, começa o jogo. Às vezes, o desempenho é muito mais do que a gente esperava. Pacheco, a gente da imprensa vive o dia a dia do clube em janelas e também nos dias de jogos, e às vezes a gente não te via por aqui, te via escondido lá na tua salinha. Desse grupo do Curitiba, qual é o teu contato com eles? Eu pergunto no sentido de, tipo assim, estar com o Ney, saber quais são os problemas internos, quais são as características de cada um, o quão conhecedor você é desse grupo de jogadores que está aqui, quão conhecedor você é? Bom, eu já estou naquela salinha ali, eu acho que já tem uns ano passado, mas anteriormente a gente ficava no Couto e vinha para cá. Resumindo, eu venho fazendo essa função desde a época do Marcelo Oliveira. E desde essa época a gente tinha o diálogo com os atletas. Primeiro, quando a gente fazia a análise dos adversários, a gente tinha que passar individualmente para os atletas. Às vezes, principalmente no Campeonato Paranaense, que não há o conhecimento de outros atletas, a gente tinha esse contato para dizer a forma e a característica individual de cada adversário, né? Então, o contato que a gente tem é diário. Obviamente que numa outra realidade, que é a observação técnica, mas que não deixa de ser um contato para ajudar eles a fazer o jogo, a desempenhar o melhor dentro de campo. Então, o meu contato, a gente conversa aí meio que diariamente com todos, e sempre que o Ney precisava também, a gente estava orientando alguns jogadores, chamava na sala, olha, faz isso aqui. Então,
A gente sempre teve esse contato. Nunca foi uma coisa assim que pô, caí ali, os caras não me conhecem, os caras nunca falaram comigo. Pelo contrário. E o mais importante é que tem um respeito muito grande por parte deles. Pacheco, você até falou em uma resposta anterior que você já começou o trabalho pensando até em explorar alguma deficiência do adversário. Queria que, se você pudesse revelar quais são essas deficiências, onde você vê a deficiência do time do Corinthians e, bem sinceramente mesmo, você acredita que o atual grupo do Curitiba tem potencial para trazer um bom resultado num jogo como esse lá de São Paulo? Bom, eu acho assim, nenhuma equipe de futebol ela não erra. Eu acho que tem equipes que, por mais no momento, na fase que se encontra, erros existem. Ou é erro individual, ou é erro de posicionamento, ou é erro de bola parada, de tempo de bola. Erros no futebol vai existir. Eu acho que a gente tem que estar preparado para explorar isso. A forma que vai ser feito, obviamente, eu não vou contar. Mas eu queria contar uma história que aconteceu comigo, eu acho que foi um fato que eu passei isso para os jogadores. Em 96, a gente estava numa mesma situação como essa, em 1996, quando eu jogava aqui no Curitiba. E nós tínhamos que enfrentar o Vasco da Gama no Rio de Janeiro, o Grêmio em Porto Alegre, a Portuguesa e o Corinthians. Nós tínhamos que, se não me engano, fazer 3 vitórias. Conseguimos a vitória no Rio contra o Vasco e fomos jogar contra o Grêmio no Olímpico. O ambiente era o mesmo. O Grêmio, aquele ano, uma máquina, um time fortíssimo, fortíssimo. O Filipão é o treinador, tanto é que aquele time foi campeão. E nós, numa condição de brigando para não cair. E a conversa foi essa, gente. Se a gente não acreditar em nós, quem é que vai acreditar por nós? É nós, a gente dentro de campo, que temos que fazer a nossa parte. Cada um se doar, cada um cobrar, cada um fazer a entrega. Por mais que você enfrente um adversário que talvez no momento esteja melhor tecnicamente, ou melhor taticamente, a gente tem que dar a vida dentro de campo. E é só com trabalho, com conversa, com correção que a gente vai fazer isso. E chegamos lá em Porto Alegre, ganhamos de 2-0. Para quem não se recorda, eu fiz um gol, o Basílio fez o outro. Ganhamos do Grêmio, ganhamos da Portuguesa, aqui em Curitiba, e acabamos se livrando da zona do rebaixamento. Naquele ano, o Grêmio foi campeão e a Portuguesa foi vice. E muitos acharam um fato inacreditável. Não vejo, futebol, já aconteceu muita coisa no futebol. A gente respeita, sabe do momento, mas ter medo e temer, jamais. Certeza, Pacheco, que quando o torcedor ouvir essa sua resposta, vai dar uma saudade de ter um Pacheco e um Basílio nesse time aí, que provavelmente a coisa estaria mais facilitada. Minha pergunta é a seguinte, ainda com relação ao jogo contra o Corinthians, você fez aí um ensaio, deve mais ou menos ser em cima disso, o time, e você conversou demoradamente com o Negueba e também com o Rafael Lucas. É mais no sentido de mostrar para eles que eles podem contribuir, que eles podem voltar, de repente, a se motivar para contribuir nessa reta final? Eu acho... A primeira até sábado a gente tem muita coisa para fazer, né? Hoje só foi um começo e a gente tem que conversar bastante. E não adianta querer também mudar muitas coisas que aí vai fugir muito do nosso plano. Claro que alguma coisa eles já viram, né? E a questão de você conversar com os atletas, isso é fundamental. Eu acho assim, um jogador que às vezes não está jogando como titular é o que mais precisa de conversa, é o que mais você precisa dar moral, principalmente porque você tem que ter um elenco. Se tiver jogador desmotivado, se tiver jogador que acha que nunca vai ter oportunidade, esse cara não treina, esse cara relaxa, esse cara acaba não tendo o mesmo desempenho do que os titulares. E a atenção com todos, né? Foi o Negueba, foi o Rafael, pode ter certeza que até sábado, independente, enquanto eu estiver aqui no comando, a atenção vai ser para todos, porque nós precisamos de todos. É uma família que tem que lutar, que tem que reverter uma situação que a gente se encontra difícil, mas tem que ser junto, tem que ser todo mundo, desde aquele que às vezes não está sendo utilizado ao que mais joga,
Eu acho que a conversa é mais ou menos nesse nível. Vamos todo mundo para o mesmo lugar. Se ganharmos do Corinthians, todo mundo ganhou. Não tem os 30, 33. Tem que ser um objetivo só de todos. Não pode, eu não estou relacionado, eu não venho jogando, aí eu não vou me comprometer. Não. O trabalho não rende, na minha forma de pensar, não rende como um grupo. Pacheco, no início da semana, depois da vitória do Corinthians sobre o Atlético Mineiro e o campeonato praticamente já encaminhado para o Corinthians, o Wagner Love falou em entrevista coletiva que alguns jogadores já comentavam em dar a volta olímpica nesse sábado já, né? Você acha que isso ainda, no futebol, ainda serve de estímulo para o time adversário, no caso o Coritiba? Você acha que você pode usar isso a favor do time no jogo de sábado? Bom, eu acho que tudo que você puder trabalhar para ajudar é muito válido. É muito válido. Falar antes do jogo, isso é uma questão até normal no futebol, né? A gente já ouviu muito essas frases, né? O que a gente tem que estar é concentrado, focado no trabalho. As coisas de fora não pode atrapalhar. A gente tem que respirar o Corinthians aí até sábado. E o que eu posso dizer é que os nossos jogadores vão estar muito focados para esse jogo. A gente vai fazer com que a gente passe as coisas boas para que eles possam assimilar aquilo que a gente quer deles para o jogo. E o falar, a gente não quer entrar muito nesse assunto, porque se a gente vai usar ou não, é outro detalhe. O importante é que a gente tem que respirar e focar bem o nosso trabalho até sábado.